Oi, pessoal. Estamos de volta com mais uma aula virtual. Dessa vez sobre o texto do Robert Kurz, Seres Humanos Não Rentáveis. Vamos ao autor. O Robert Kurz é um filósofo alemão que viveu de 1943 até 2012 e ele é um filósofo marxista que se dedicou a fazer uma reinterpretação do Marx com uma teoria intitulada Crítica do Valor. Não é só ele que trabalha com essa teoria da crítica do valor, mas ele é um dos principais filósofos e pensadores da crítica do valor, que, volto a repetir, é uma reinterpretação marxista, reinterpretação dos textos de Marx. Os temas com os quais o Robert Kurz costuma trabalhar é teoria da crise, a crise do sistema capitalista, né? Análise do sistema mundial. Para fazer essa teoria da crise, obviamente ele vai fazer uma análise desse sistema mundial capitalista, e ele trabalha muito essa relação entre cultura e economia. Aliás, a reinterpretação que ele faz do Marx é uma visada, digamos assim, muito mais antropológica e sociológica do que econômica, ou pelo menos ele equilibra, né, a sociologia e a antropologia com a economia e até com a psicologia também. O que eu acho interessante, bom, agora nós vamos entrar num terreno marxista, digamos assim, da crítica, da sociologia crítica, né? Filosofia, sociologia, das ciências humanas. O que eu acho interessante no diagnóstico ou nas teorias marxistas é a visão de conjunto que essas teorias têm. Eles procuram ver a forma de todas as coisas interligadas e sempre buscando a lógica de funcionamento do sistema. Ou seja, sempre buscando uma perspectiva bastante lógica, em busca de causas primeiras. Os marxistas vão querer achar as causas do funcionamento do capitalismo, as causas das crises, dos problemas, e para isso eles valem sempre de apoios empíricos. O que quer dizer apoios em dados empíricos? Ou seja, dados da realidade, estatísticas, né? São muito rigorosos nesse aspecto de basear seu pensamento em dados estatísticos. E sempre também com um rigor teórico muito grande. O que às vezes, esse rigor teórico marxista, às vezes afasta um pouco os estudantes porque torna o texto deles um pouco difícil. Eu acho importante comentar o texto do Robert Kurz, porque para quem não é muito acostumado em ler teoria marxista, às vezes pode ficar meio impenetrável o texto. Vamos tentar ver se a gente consegue melhorar a interpretação desse texto aqui, né? Em geral, uma característica dos marxistas é não fazer prognósticos, não prever futuro. Não dizer, se você é tão crítico à sociedade capitalista, como é que vai ser uma sociedade não capitalista? Eles evitam dizer, olha, nós não sabemos apontar a solução, a gente sabe fazer crítica. As soluções, se os homens decidirem um dia mudar a sociedade, provavelmente vão ter que fazer isso uma hora ou outra, elas têm que ser encontradas a partir da prática, da vivência concreta do mundo, né? Então vamos lá, vamos ver o que os marxistas, ou esse marxista especificamente, o Robert Kurz, tem a dizer sobre as crises que estamos passando, que são crises mundiais. Pelo menos a partir de 2008 está bem claro que a gente entrou numa crise mundial. O texto que nós vamos analisar se intitula Seres Humanos Sem Valor. É um texto de 2005. Ou seja, olha bem, a crise que nós estamos vivendo, ela explodiu em 2008. Então, ele foi escrito numa época de plena euforia da economia mundial. Antes da crise de 2008, havia uma espécie de euforia na economia mundial. Ela estava a pleno vapor, o Brasil inclusive. O que ele vai tratar nesse texto é a questão do trabalho ou do emprego de uma perspectiva marxista, né? Basicamente
a questão dos homens estarem trabalhando ou ficarem sem trabalhar, né? Tem uma relação com o primeiro módulo que a gente viu, né, o módulo 1. Por quê? Porque a tecnologia, vocês vão ver durante a análise do texto, a tecnologia é muito importante para a reflexão do curso, né? Ele vai embarcar nessa ideia de que a tecnologia realmente tira o trabalho dos homens, né? Vai assumir essa ideia. Eu queria fazer uma parada aqui a respeito desse texto do curso e dizer o seguinte: olha, existe na biblioteca digital um vídeo do Andrew McPhee, baseado num livro que ele escreveu com outro autor, o vídeo intitulado Como Serão os Empregos da Segunda Era das Máquinas. Com essa relação das máquinas tomarem o lugar dos seres humanos e fazerem quase tudo, esse vídeo é muito interessante, né? Ele é um pesquisador do MIT lá dos Estados Unidos, não é marxista, muito pelo contrário, né? Mas ele vai corroborar essa visão do Robert Kurz de que realmente os empregos vão faltar, né? E é interessante porque é uma visão que coincide nesse aspecto com a dos marxistas, mas por outro lado é uma visão de economista liberal, né? O Andrew McPhee não é marxista, ele é um economista liberal. Então é bom para confrontar com o texto do Robert Kurz, né? Então assistam o vídeo lá que vai ser um complemento para esse texto aqui. Com relação ao texto anterior do módulo 4, no texto anterior do módulo 4 a gente viu o texto do Ulrich Beck a respeito do conflito ecológico. Os marxistas, especificamente o Robert Kurz, vai dizer o seguinte: olha, o problema ecológico é um problema sério mesmo. Só que ele é um problema que tem a ver com os limites externos do capitalismo. Como o Beck afirmou, a questão ecológica são efeitos secundários do funcionamento do que ele chama de sistema industrial, né? De economia industrial. Então, ou seja, é um efeito secundário, é um efeito externo não previsto. Então, o capitalismo realmente vai provocar, de acordo com os marxistas, esse conflito ecológico, e ele é realmente sério e ameaça a humanidade, mas são limites externos, né? Então o risco ecológico são efeitos secundários da produção em massa de mercadorias, né? A partir do momento que tem um consumo em massa, uma produção em massa de mercadoria, você começa a agredir tanto o ambiente, né? Só que isso não faz parte da lógica interna do capitalismo. O que o Kurz vai explorar nesse texto aqui? Neste texto ele vai explorar os limites internos do capitalismo, ou seja, os limites que são próprios do funcionamento do capitalismo. Ou seja, ele vai afirmar que além do problema ecológico, que é o limite externo, o próprio funcionamento do sistema está começando a entrar em colapso. Essa é, digamos assim, o mote da teoria da crise que o Robert Kurz vai desenvolver, que na era atual o próprio capitalismo não funciona bem, né? Ele tem uma série de problemas internos, e esse problema está ligado com a crise do trabalho e do lucro. O capitalismo atual, ele tem problema em gerar lucro, ou seja, e lucro é exatamente a lógica principal do capitalismo. Então essa lógica interna ela está falhando. Quer dizer, além de ter o problema externo, que é a agressão da natureza, o capitalismo está chegando num ponto que ele tem contradições internas insanáveis, que ele está sendo incapaz de gerar valor, ou seja, de gerar lucro, justamente por conta dessa crise do trabalho, por conta da tecnologia. Vamos ver então como é que o Kurz vai analisar essa questão do capitalismo. Primeiro ele começa fazendo uma contextualização da situação. Ele começa afirmando, olha, a crise que nós temos é uma crise estrutural. O que se observa, isso ele escreveu em 2005, em plena euforia, antes da crise de 2008, mas ele já estava observando uma exclusão crescente de pessoas do mercado, tanto do ponto de vista do trabalho e, em consequência, do consumo também.
Ele vai argumentar o seguinte: olha, o que aconteceu em 89, né, com a queda no Muro de Berlim e a capitulação da União Soviética diante do Ocidente, ou seja, essa derrota do socialismo que aconteceu no final da década de 80, trouxe uma grande esperança ao Ocidente, uma esperança de paz global e de início de uma idade do ouro capitalista, ou seja, uma idade próspera, de liberdade e de consumo, de bem-estar para todo mundo. E o que aconteceu na realidade são cortes sociais, proliferação de guerras e proliferação de crises econômicas a partir da década de 90. Não aconteceu o que foi prometido, o que se esperava que acontecesse, que o Fukuyama chamou até de fim da história. Acabou a história, o capitalismo resolveu tudo. E o Cruz vai dizer: olha, por que isso aconteceu? Ele vai dizer: talvez o socialismo que caiu não era tão diferente do capitalismo quando a gente está pensando. Existiam muitos pontos em comum entre o socialismo de Estado, que caiu, e o capitalismo. Ou seja, para além das diferenças, e as diferenças quais eram? As diferenças dentro do capitalismo é mais Estado ou mais mercado. E o curso fala: quem opta por mais Estado foi o socialismo de Estado, que caiu, os regimes keynesianos do Estado Bem-Estar Social da Europa, né? E em contraponto, dentro do próprio capitalismo, você tem os regimes de mais mercado e menos Estado, que é o neoliberalismo. Ele fala: mas para além dessas diferenças aqui, né, existem muitas semelhanças entre o socialismo e o capitalismo, o socialismo de Estado e o capitalismo. Em primeiro lugar, todas essas sociedades são sociedades produtoras de mercadorias, ou seja, por mais que a União Soviética e os seus satélites ali se declarassem socialistas, eles não saíram do âmbito da mercadoria e nem do trabalho, né? Do trabalho abstrato, do salário, do dinheiro. Ou seja, não saíram desse âmbito que está muito vinculado ao capitalismo. E também, tanto a sociedade socialista quanto a sociedade socialista da União Soviética e satélites, quanto o Ocidente, tinham uma referência comum. E a referência comum era: todos operavam no mercado mundial. Eles concorriam, os estados socialistas e capitalistas concorriam entre si no mercado mundial. Ora, a concorrência, o mercado mundial é capitalista e a concorrência é uma característica capitalista. Então havia muito mais semelhanças do que, de acordo com o curso, havia muito mais semelhanças do que nós podíamos imaginar entre o socialismo de Estado e o capitalismo ocidental. Em outras palavras, né, o socialismo de Estado, afinal de contas, era integrado ao capitalismo. Considerando o mercado mundial, realmente o socialismo de Estado da União Soviética nunca se desligou de fato do capitalismo. E em todas essas sociedades, né, em todas as sociedades há mercadorias, tanto no socialismo de Estado quanto no capitalismo. E o capital acaba sendo a finalidade última, né? Que é uma relação, ou seja, ele fala, os socialistas não escaparam dessa relação: dinheiro, mercadoria e mais dinheiro. Dinheiro, mercadoria, lucro, que é a relação capitalista de base. Vamos fazer uma pausa para o comentário aqui a respeito dessa questão aqui da teoria do valor do Robert Kurz. Quer dizer, para ele, os regimes socialistas nunca saíram do âmbito do capitalismo, como eu acabei de afirmar, né? Por quê? Porque para eles terem saído do capitalismo, eles tinham que ter abolido o dinheiro, tinham que ter deixado de produzir mercadoria através do trabalho abstrato, ou seja, deixado de ter essa relação trabalho que gera mercadoria, que gera dinheiro, que gera trabalho, que gera mercadoria, que gera dinheiro. E também deveriam deixar de concorrer no mercado mundial. Nada disso aconteceu.
Por isso, os regimes socialistas, para o Robert Kurz, na verdade, eram, no mínimo, semicapitalistas, porque preservaram muitas das características capitalistas. Então, para ele, o Estado socialista e as empresas estatais dos Estados socialistas funcionavam em concorrência, outra característica capitalista, com outros estados e empresas privadas do Ocidente. Quer dizer, a União Soviética, a Alemanha Oriental, eles concorriam com os países e as empresas desses estados socialistas concorriam com as empresas dos estados ocidentais no mercado mundial. Então, como é que o Kurz interpreta a queda do socialismo? Ou seja, ele diz que o que caiu não foi o socialismo, não foi uma coisa totalmente anticapitalista. O que caiu, na verdade, o que aconteceu, na verdade, não foi bem uma queda do socialismo ou de um regime não capitalista. O que aconteceu foi a derrota de estados e empresas menos eficazes. Ou seja, por que a União Soviética caiu e todos os outros países caíram? Porque o modo de funcionamento da economia planificada era menos eficaz no mercado mundial, dava menos lucro, né? O custo era maior e eles caíram por conta da concorrência. Ora, quem cai por conta de concorrência cai exatamente por um motivo bem capitalista, porque a concorrência é uma das dinâmicas principais do capitalismo. Então o Kurz não vai ver os regimes socialistas como tão diferentes assim, diante do mercado mundial, tão diferentes assim dos regimes capitalistas. Ele tem um livro sobre isso aí, que é o Colapso da Modernização, que ele trata isso com muito detalhe. Quem estiver interessado pode ler a obra do Robert Kurz. Bom, e depois ele vai passar a uma explicação relativamente detalhada como é que funciona, como é que o regime econômico funciona nas sociedades pré-capitalistas e nas sociedades capitalistas. Isso aqui, gente, é teoria marxista, não é coisa do Kurz, não. É como Marx vai explicar o funcionamento, faz parte da teoria dele. Nas sociedades pré-capitalistas, o que o Marx vai dizer? Olha, eu copiei aqui uma citação do Kurz. O dinheiro limitava-se aqui ao papel de mediação, estranho aos objetos da necessidade, em forma de mercadoria no princípio e no fim da transação. Ou seja, o Estado em sociedades antes do capitalismo funciona assim. Eu tenho uma mercadoria. Para que serve o dinheiro? O dinheiro serve como meio para eu trocar uma mercadoria e adquirir outra. O fim, o início e o fim da relação é a mercadoria. Ora, a mercadoria serve para satisfazer as necessidades humanas. Então, o fim da troca comercial numa sociedade pré-capitalista são as necessidades humanas, são as mercadorias, porque as mercadorias servem para satisfazer as necessidades humanas. O dinheiro, numa sociedade não capitalista, é só um meio para você trocar. O sujeito produz arroz, o outro produz machado. Eu preciso comprar machado, então eu vendo arroz no mercado, vou lá e compro machado. Era uma coisa assim, não era uma coisa, o dinheiro simplesmente era um meio para eu comprar o que eu preciso. O Marx vai dizer o seguinte: olha, na sociedade capitalista a coisa se inverte. Como é que funciona? Como é que é a fórmula simples do funcionamento da sociedade capitalista? É dinheiro, mercadoria e dinheiro de linha, que é o quê? Que é mais dinheiro, que é o lucro. Ou seja, aqui a coisa se inverte porque a mercadoria não é mais a finalidade. Olha aqui, o Mzinho está aqui no meio. A finalidade do capitalismo é multiplicar o valor do dinheiro, é fazer o valor crescer, valorizar o valor. O dinheiro já é valor. Então qual é a finalidade? É valorizar o valor. A mercadoria, que é o que serve para as necessidades humanas, ela é simplesmente um meio para que o capital se multiplique, para que haja lucro, no caso. Então, olha o que ele fala: os objetos concretos da necessidade são apenas meio para a valorização do capital dinheiro, isto é, para a transformação do valor em
mais valor, para que o capital se multiplique. Então, a satisfação das necessidades, a mercadoria serve para satisfazer necessidades humanas, ela vira um subproduto da valorização. Ora, se as necessidades humanas são subproduto do capital, da valorização, as pessoas, afinal de contas, as necessidades são das pessoas. As pessoas no capitalismo, elas são secundárias. Essa é, digamos, uma das bases da teoria marxista. Os homens servem ao dinheiro, são uma espécie de escravos do dinheiro, e não o contrário. Na sociedade pré-capitalista, o dinheiro é só um meio dos homens, das mercadorias que atendiam as necessidades. A coisa no capitalismo se inverte, os homens servem ao dinheiro. Isso é base de teoria marxista, gente. Tá? Isso é muito importante aqui na explicação. Você precisa entender essa teoria para a gente avançar um pouco no texto do curso. O que acontece com isso? A produção ela vai se desligar dos laços sociais. Ou seja, a produção de mercadoria ela não vai servir mais para as necessidades humanas. Ela vai servir para quê? Para gerar lucro. Ela vai servir ao dinheiro, a essa coisa abstrata que é o dinheiro, que é o valor. Né? Ela vai se autonomizar, vai ficar autônoma. A esfera da produção vai ficar autônoma das necessidades humanas, dos laços da vida, e vai servir somente ao capital, vai ficar presa, subordinada à lógica do capital. Os homens vão deixar de ter o controle sobre a reprodução social da sua vida. Quem tem o controle agora é o capital. Né? Agora que eu vou fazer uma pausa de novo para comentário. O que decorre dessa constatação marxista de que a finalidade no capitalismo é o capital e os homens são apenas um meio, os homens são secundários, né? A vida das pessoas é secundária. Bom, acontece uma coisa que o Marx chama de surgimento do sujeito automático. O capital agora, ele é o sujeito que, digamos assim, faz mover o mundo, faz mover os homens. O Marx vai dizer, e o curso vai repetir, que no capitalismo os homens acreditam, mas não têm, está faltando um N aqui, gente, não tem liberdade de fato. Por isso que o Marx afirma, democracia, individualismo burguês são engodos. Por quê? Porque as pessoas não são nem livres e nem têm subjetividade. A subjetividade é uma ilusão, porque o sujeito mesmo que existe, que guia a vida dos homens, é a forma social valor, ou seja, o capital. E esse capital é o sujeito automático. Ele diz, você, você e você. Em última análise, o que te guia é o sujeito automático. A sua subjetividade ela é constituída pelo sujeito automático. Né? E o sujeito automático ele é o capital. É isso que faz você mover. Não é uma suposta crença, suposta ética que você tenha. Não. É a lógica do capital que faz você se mover. A primeira reação das pessoas diante dessa afirmação é negar essa teoria. Né? E o Marx e os marxistas falam que isso é normal, porque isso tudo se passa a nível inconsciente. As pessoas não têm consciência de que o que as move, o verdadeiro sujeito que está entranhado nelas, que está nos seus corações, digamos assim, corações e mentes, é o capital. As pessoas se recusam a falar, não, eu não sou movido a dinheiro, eu não sou movido a valor, a capital. A negação a ocorrer por quê? Porque é uma maneira de não trazer a coisa para a consciência. Porque se você trouxer um negócio desse para a consciência, é difícil conviver com isso. Então tem, digamos assim, um aspecto psicológico aí que consiste em esconder esse verdadeiro sujeito, quase que um Deus, né, que nos guia, que é o capital. Isso é a visão marxista de como funciona o capitalismo e como as pessoas se subordinam de forma inconsciente à lógica do capital. Bom, apesar da negação das pessoas, a gente tem que reconhecer um fato. Acredite ou não, né, as pessoas podem discordar ou concordar com essa teoria. O fato é que essa teoria do sujeito automático, de dizer que o capital, na verdade, é aquilo que nos guia,
né? Nós não somos sujeitos cristãos, não somos sujeitos cidadãos, não somos nada disso. Nós somos sujeitos guiados pelo sujeito automático, em última análise, constituídos pelo sujeito automático. Essa teoria responde de forma bem simples e lógica as perguntas, por exemplo, que o Ulrich Beck coloca no texto anterior que a gente viu, que é sobre o conflito ecológico. Quais questões ele coloca? Ele fala o seguinte, olha, em outras palavras, né? Por que nós não limitamos o desenvolvimento da sociedade industrial? Mesmo sabendo que precisamos fazer isso, mesmo sabendo que se nós não limitarmos a sociedade industrial, nós vamos cair na autodestruição. Ou seja, a gente tem consciência que nós estamos destruindo o nosso meio ambiente, que estamos caminhando para a autodestruição e que isso acontece por conta da velocidade da sociedade industrial. E nós, por que nós não limitamos isso? A resposta marxista, baseada no sujeito automático, é o seguinte, olha, limitar a sociedade industrial implica em limitar o processo de valorização. Todas as propostas, a gente viu isso no texto passado, todas as propostas que o Beck coloca de limitar a sociedade industrial, limita o quê? Limita o lucro, limita essa lógica aqui, ó, do dinheiro virar mais dinheiro através da produção e consumo em massa de mercadorias. Ou seja, para a gente limitar a sociedade industrial, a gente precisa limitar a produção de mercadorias, limitar o ganho. O sujeito automático não aceita de jeito nenhum. O único por quê? Porque ele só existe para valorizar, só existe para gerar mais dinheiro, mais lucro. Ora, se ele só existe para isso, ele não vai aceitar limitação nisso aí, né? E as pessoas, de acordo com a teoria marxista, estão subordinadas a esse sujeito automático no capitalismo. Então não adianta ter consciência ecológica, né? Ela vai ser secundária para o sujeito automático. O sujeito automático que está dentro de nós, por mais que nós tenhamos consciência da nossa destruição, essa consciência vai ser secundária. A primazia é o quê? A primazia é valorizar o capital. Se isso está levando para a destruição da humanidade, né, está acabando com a vida das pessoas, a vida das pessoas para o sujeito automático é secundário. Ó, a vida é secundária. Por quê? Porque a fórmula é aqui, ó, a vida, que é atendida, as necessidades das pessoas, que são atendidas pela mercadoria, é só um meio para que o dinheiro vire mais dinheiro, né? Então a resposta fica simples com essa teoria do sujeito automático. Se as pessoas concordam ou não com essa teoria do sujeito automático é outra coisa, mas que ele responde muito bem à situação atual de consciência que a gente tem de conflito ecológico e da constatação que apesar da consciência não se faz nada, né? Realmente essa teoria do sujeito automático responde muito bem e de forma simples e lógica, né? Bom, vamos voltar ao texto do Robert Kurz. Ele vai explicar bem essa questão agora, ele vai entrar depois na questão da relação entre o trabalho e o capital, o trabalho e a geração de valor no capitalismo. Ele vai dizer, olha, no capitalismo, o dinheiro e o trabalho são duas faces da mesma moeda. Na verdade, são quase a mesma coisa, né? Só que sob perspectivas diferentes. Por quê? Porque ele vai dizer que no capitalismo existe uma coisa que nunca existiu na humanidade antes. Quem vai dizer isso não é o Kurz, é o Marx, que chama trabalho abstrato. Vai dizer, olha, trabalho abstrato é o seguinte, é quando você pega o trabalho, né, é uma quantidade de trabalho que você pode medir, mensurável, geralmente no tempo, para se fazer uma mercadoria. É assim que o capitalista pensa, que uma empresa pensa, fala assim, ó, quanto tempo eu tenho 10 funcionários, quanto tempo cada funcionário leva para fazer uma camisa? E o capitalista pensa assim, quanto menos hora cada trabalhador gastar, mais barato vai ficar para produzir a camisa. E eu vou poder vendê-la mais barato e ganhar mercado. Vender muito, ganhar mercado e aumentar meu lucro. Eu diminuo o lucro por camisa, mas como eu estou ganhando mercado, eu vou acabar com todos os meus concorrentes, né? Então,
O que acontece? Esse trabalho abstrato ele tem algumas características, né? Ele é um trabalho, primeiro, ele é um trabalho mensurável para se fazer uma mercadoria. Isso nunca aconteceu antes na humanidade, gente. As pessoas trabalhavam, elas não ficavam medindo tempo, medindo a quantidade de trabalho e depois vendiam o produto de acordo com a quantidade de trabalho gasto. As coisas não funcionavam assim. Hoje as coisas funcionam assim, né? Parece tão comum hoje essa observação, mas isso é uma coisa inédita na história da humanidade. Não era assim que funcionavam as coisas, né? Outra característica, algumas características do trabalho abstrato. Ele independe da mercadoria, ou seja, ele não é vinculado às necessidades. Tanto faz se você faz bomba nuclear, quanto você faz bombom de chocolate, vale a mesma coisa, né? O trabalho abstrato vale para qualquer tipo de mercadoria, para qualquer uso. O importante é que ele gere lucro. O importante é que o trabalho abstrato ele vira dinheiro. Essa é a característica principal. Por isso que o dinheiro e o trabalho no capitalismo está muito ligado. O dinheiro simplesmente é o que? É acúmulo de trabalho, né? O dinheiro é representação de uma quantidade de trabalho. Ou seja, é praticamente a mesma coisa, é trabalho morto, como Marx diz, né? Então o trabalho, primeiramente, ele serve para quê? Para gerar mais dinheiro. O principal motivo de haver trabalho no capitalismo é para gerar dinheiro, ou seja, para dar lucro, para gerar valor. Secundariamente, o trabalho serve para satisfazer as necessidades dos homens. É claro, a mercadoria é só o que satisfaz as necessidades? É o fruto do trabalho que é a mercadoria, né? A mercadoria, a satisfação das necessidades é secundário. O principal no capitalismo é o que? É lucro, gerar dinheiro. Então o trabalho abstrato, o trabalho que eu faço, você faz, o sujeito que está lá na fábrica faz, o vendedor lá na loja faz, o objetivo principal dele não é satisfazer as necessidades das pessoas no capitalismo. O objetivo principal dele é gerar mais dinheiro, é dar lucro. Então, o que acontece? Nessas condições, o mercado não é mais um espaço de troca entre produtores independentes. O mercado ele se torna só um lugar para que o dinheiro se multiplique, para gerar mais valia, para gerar lucro. Ou seja, o fim do mercado não é a troca de mercadorias que as pessoas precisam para viver. Essa não é a finalidade do mercado no capitalismo. Isso era a finalidade do mercado pré-capitalista. O mercado capitalista tem um fim que é simplesmente multiplicar o capital. É um fim em si mesmo. O mercado não é só um meio para satisfazer as necessidades. Esta é a ideia de mercado e de capitalismo que os marxistas têm. É uma ideia contrária à dos economistas não marxistas. Tanto os liberais quanto os keynesianos, que as pessoas dizem de esquerda, né? Tanto os economistas não marxistas, tanto de esquerda quanto de direita, liberais ou keynesianos, eles têm a ideia de que o mercado é só um meio para as pessoas satisfazerem necessidades. Os marxistas dizem, no capitalismo não é assim que funciona. O mercado é só um fim para o capital se valorizar. E as pessoas são simplesmente subprodutos, são secundárias neste mercado. As pessoas e suas necessidades são secundárias. É interessante essa lógica marxista porque ela tem a capacidade de explicar muito da nossa crise. Enquanto que a lógica dos economistas não marxistas tem muita dificuldade, né? Eu tento ler esses economistas não marxistas procurando uma lógica mais consistente, eles têm muita dificuldade de explicar essa crise. Eles não sabem por onde começar. E os marxistas têm uma certa facilidade por conta dessa lógica dele. É claro que ela é meio terrível para nós, né? Elas nos dizem o seguinte, nós somos escravos, de certa maneira, do capital. A nossa subjetividade não é constituída por ética, por valores morais ou cristãos. Não, a nossa subjetividade é simplesmente constituída por quê? Pelo capital, pelo sujeito automático. Ela é meio dura,
mas ela explica muita coisa, né? Vamos lá então. Capitalismo e suas contradições, né? O curso agora vai passar para a questão da contradição. Bom, nessas condições que eu expliquei anteriormente, né? Aí eu falei, olha, o trabalho é dinheiro. O trabalho no capitalismo ele só tem sentido porque ele é dinheiro. Então é o seguinte, quem não trabalha está fora do processo de geração de valor, está fora, não é rentável. Então, seres humanos que não têm de ser rentáveis, ou seja, eles têm que trabalhar para gerar valor. Né? Não é trabalhar para satisfazer necessidades. As pessoas falam assim, ó, serviço tem muito, mas emprego que paga, não. Mas essa é realmente a lógica do capitalismo. Não adianta você trabalhar se você não gerar valor. Ou seja, então os seres humanos têm que ser rentáveis para quem? Para o sujeito automático, para o capital. Né? E não para satisfazer as suas necessidades. Isso é uma, digamos assim, uma coerção capitalista. Se você não for rentável, você está, como se diz em Goiás, no pau da goiabeira. Não tem jeito. No pós-guerra, o que aconteceu com essa questão no pós-guerra? Principalmente no primeiro mundo. Houve um aumento muito grande da produtividade do trabalho no pós-guerra. Ou seja, menos horas trabalhadas para fazer mercadoria. Aquela questão do Marx lá. Ó, menos trabalho produz mais valor, mais dinheiro. Né? Mas esse é engraçado. A lógica seria o seguinte, se você aumenta a produtividade, você vai diminuir o trabalho disponível para as pessoas, porque com menos trabalho você faz mais mercadorias, você gera mais lucro. A lógica é o quê? É diminuir a quantidade de trabalho, né? Mas aconteceu o contrário, aumentou a produtividade, mas também aumentou o trabalho disponível, o emprego na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, principalmente, primeiro mundo. Por que isso aconteceu? Se aumentou a produtividade, a lógica era diminuir a quantidade de trabalho. Isso aconteceu porque houve uma expansão muito grande do mercado. Foi preciso muito trabalho, apesar do trabalho, de menos trabalho produzir mais mercadorias, foi preciso aumentar a quantidade de trabalho, de pessoas trabalhando, porque o mercado se alargou muito. Muitas pessoas entraram no mercado nesses países. Muitas pessoas dos países em desenvolvimento também entraram no mercado mundial. E isso foi a era dourada do capitalismo, no pós-guerra, da década de 50, 60 e 70. Ou seja, aparentemente a finalidade do capitalismo, que era valorizar, se conciliou com as necessidades humanas, que era consumir mercadoria. As mercadorias satisfazem as necessidades humanas. Nessa época todos tinham trabalho e renda, todos podiam fazer necessidades. Ora, se você tinha trabalho e renda, você estava dentro do sistema. E foi a época do consumo das massas. De acordo com o Ulrich Beck, o problema aí, o efeito colateral disso é o seguinte: essas necessidades muitas vezes são irracionais, como por exemplo o automóvel. Para o capitalismo é uma maravilha produzir automóvel e as pessoas comprarem, porque aquilo ali é uma máquina muito grande de gerar valor e as cadeias envolvidas ali são muito grandes. Para a natureza é terrível, né? Principalmente a questão do carbono. Então foi a época do estado do bem-estar social, né? Aumentou a produtividade, mas também aumentou a quantidade de trabalho. Todo mundo empregado, todo mundo consumindo, o Estado tinha dinheiro para investir em infraestrutura, dar educação para todo mundo, isso no país do primeiro mundo, né, gente? Não aqui. Saúde para todo mundo, redes de proteção social, ou seja, foi a prosperidade do Fordismo. É o sonho de desejo de todas as sociedades até hoje, inclusive brasileira. Prosperidade, prosperidade estilo primeiro mundo. Né? O problema é que hoje até o primeiro mundo está arriscado a perder essa prosperidade. Aí veio a revolução microeletrônica, que é a questão da tecnologia nos anos 80. Ora, o que é a revolução microeletrônica? O que ela faz? Ela simplesmente continua o processo de racionalização da produção, de aumento da produtividade. O capitalismo precisa aumentar o tempo todo a produtividade. Pensa bem o quanto é bom
para uma empresa capitalista individualmente, eu sou dono de uma empresa capitalista. Se eu produzir uma camisa com 10 segundos de trabalho, essa camisa vai sair muito barato para mim, porque 10 segundos de trabalho custa bem pouquinho. O cara que produz uma camisa com 1 hora de trabalho, eu vou quebrar esse cara, vou ganhar o mercado dele. O meu lucro vai diminuir, mas em compensação eu vou ganhar o mercado. Então, o capitalismo persegue o aumento de produtividade. E a revolução microeletrônica veio nesse sentido, de aumentar a produtividade. E foi tão eficiente, né, que aconteceu uma coisa paradoxal. As máquinas, a partir da década de 80, e isso continua hoje e provavelmente vai se acelerar no futuro, elas substituem mais trabalho do que o sistema pode repor. Ou seja, mesmo com os mercados de expansão, você não precisa mais de tanto trabalho, você não consegue gerar tanto emprego com aumento de produtividade. Mas a coisa ficou tão boa, as máquinas ficaram tão boas para trabalhar, que não precisa de gente trabalhando mais. Você pode aumentar a produção de uma forma muito grande e você não aumenta a quantidade de pessoas produzindo. Você só investe em máquinas e as máquinas fazem tudo. Individualmente, para as indústrias e os países ganhadores, que são os mais eficientes, eles lucram, óbvio, né? A Alemanha, os Estados Unidos, que são mais produtivos, eles vão lucrar. Por quê? Porque tem queda de custo e derrota a concorrência. Mas do ponto de vista global, esse aumento exacerbado da produtividade vai acabar gerando uma queda na geração de valor. O lucro global da produção de mercadorias acaba caindo. É claro, eu aumento demais a produtividade, o meu custo baixa muito. Se o meu custo baixa muito, o preço também baixa, o lucro baixa. Se você pegar a economia do ponto de vista global, o lucro global da produção vai cair, né? O que vai acontecer e o que está acontecendo em todos os estados do mundo é uma queda de arrecadação muito grande. E os estados não conseguem manter mais o estado do bem-estar social. Eles entram em crise. O que acontece com isso? Além disso, de baixar a arrecadação, você tem o quê? Mais desempregados, porque você precisa de menos gente para trabalhar, e mais desempregados e mais subempregados. As pessoas se ajeitam no subemprego. Só que esses desempregados e subempregados são mais peso para o Estado. Mas o Estado está sem arrecadação e vira um círculo vicioso. Mais gente precisando de auxílio e menos arrecadação. E é interessante que isso foi feito em 2005, né? Em 2008, esse processo se acelera muito, né? O curso parece que já havia sinais da crise de 2008. Ele até afirmava, essa bonança que nós estamos vivendo agora, no início do milênio, é só uma bolha. E nisso ele tinha razão, né? Dos anos 2000 até 2008, aquela dinâmica muito forte da sociedade, do capitalismo global, realmente foi uma bolha, né? Isso aí todos os economistas reconhecem, mesmo os não marxistas. O resultado disso tudo é o aumento dos seres humanos não rentáveis. Agora vocês lembram, gente, se você não for rentável no capitalismo, você está enrolado, você está lascado. O que acontece com os não rentáveis? Eles são excluídos. Por quê? Porque ele não gera valor, né? Ele não encarna o sujeito automático do capital. Se você é um sujeito que não gera valor, você não está encarnando o sujeito automático. Encarnando mesmo, no sentido de encarnação, né? Se você não encarna o sujeito automático, você está fora. O que acontece com os não rentáveis? Eles viram pobres, né? E com o aumento dos não rentáveis, você tem aumento de desigualdade, aumento de desemprego, de subemprego, né? Desmanche das redes de proteção social, inclusive nos países desenvolvidos. O CUR já estava vendo isso acontecer na Europa já, e agora a coisa se afunilou mais, né? Na Europa está havendo um desmonte do estado de bem-estar social construído no pós-guerra. Pelo menos há tentativas, mas há tentativas e há sucessos em desmontar esse estado também. Então nós chegamos aqui
na contradição desse aumento que a microeletrônica, que a tecnologia proporcionou um aumento de produtividade muito grande, mas ele é muito contraditório, né? Por um lado, ele é muito bom, porque pela primeira vez na história existe condição técnica de satisfazer as necessidades das pessoas, de todo mundo, toda a humanidade, as necessidades materiais e simbólicas, né? As pessoas têm, nós temos meios técnicos para satisfazer essas necessidades. Pela primeira vez. Pela primeira vez também, as pessoas poderiam se ver livres do trabalho abstrato, principalmente o trabalho repetitivo e maçante, o trabalho da fábrica, do chão de fábrica, aqueles trabalhos intelectuais repetitivos, de bancário, de burocracia, né? As pessoas poderiam se ver livres disso porque as máquinas fazem isso muito bem, muito melhor que as pessoas. E elas poderiam se dedicar a atividades livres e criativas, né? Porque as máquinas substituem. E vão substituir cada vez mais. Veja lá o vídeo do Andrew McPhee para vocês verem, né? A tendência é as máquinas cada vez mais tomarem o lugar das pessoas. Então, quer dizer, nós temos diante de nós quase que a promessa do Éden, né? As pessoas não trabalhavam no Éden, o Adão e Eva, lá não trabalhavam no Éden. Agora, o problema do capitalismo é o seguinte: essa eficácia da mercadoria não gera valor, não gera lucro, né? E exclui as pessoas do mercado de trabalho. Ora, se excluir as pessoas do mercado de trabalho, o que as pessoas tornam desempregados ou subempregados? Elas não têm renda. Se elas não têm renda, elas caem o quê? Na pobreza. Então, como essa eficácia, na verdade, ela não funciona do ponto de vista capitalista, no limite dela, o sucesso foi tão bom que, da perspectiva de gerar lucro, ela não funciona mais. Aí o que acontece? Aumenta a desigualdade, aumenta a pobreza, aumenta a exclusão das pessoas. Ou seja, e pela lógica do capital, só os rentáveis são incluídos. Como o excesso de produtividade gera muita gente não rentável, muita gente fica excluída do sistema capitalista. Quer dizer, você tem uma oportunidade muito grande de realizar o sonho milenar da humanidade, que é não precisar trabalhar tanto, não precisar fazer trabalho repetitivo. Quando você tem condições técnicas de realizar isso, você não pode realizar. Por quê? Porque se você não trabalhar no capitalismo, você é excluído. E não tem condição de todo mundo trabalhar mais. E vai ter cada vez menos, né? Bom, com relação ao Estado, a gente já disse sobre isso, né? E o Roberto Cruz vai voltar a dizer, o Estado não consegue mais prover as pessoas. A administração do Estado vai ser só administrar um estado de emergência. E aí proliferam crises políticas. Veja bem as crises políticas que a gente tem hoje. Nos Estados Unidos, a gente tem uma crise política muito grande, né? A revolta com o 1%, a ascensão do Trump quer dizer, do Sanders e do Trump contra a corrente majoritária democrata e republicana, né? Os Estados Unidos estão, digamos, numa crise política muito grande. A França, o Brasil, a Argentina, a Espanha, a Grécia, a Europa em geral estão em crise política. Todas elas giram em torno do quê? Do colapso do Estado, da incapacidade do Estado prover, do Estado regular o funcionamento do capitalismo e distribuir renda. O Estado não tem essa capacidade mais. Por quê? Porque falta renda, por conta do sistema não estar gerando tanto valor mais, e o Estado também não controla a sua própria economia, porque a economia dos Estados, elas não são mais nacionais, elas estão inseridas na economia global. Os mercados globais regulam muito mais a economia nacional do que o próprio Estado, que não consegue mais se mandar em si mesmo. Aí a solução para essa crise, né, a solução capitalista para essa crise é diminuir o Estado. É o Estado mínimo neoliberal, que começou a surgir já na década de 80 com o Reagan e a Margaret Thatcher, e 90 perseguiu, e ainda
é a solução programada. Quer dizer, o argumento é o seguinte: o Estado Social não é sustentável, ele não tem renda, ele não consegue manter. Bom, se a gente não consegue manter, o resultado é: vamos abandonar os não rentáveis. E são exemplos concretos, gente. Olha aqui. Você pegar a reforma da Previdência no Brasil, a reforma trabalhista na França e a que eles estão aventando no Brasil. São reformas, todas elas de exclusão de pessoas não rentáveis, na maioria dos casos. Né? A maneira como o mercado de trabalho funciona já nos Estados Unidos e na China, é uma maneira de exclusão. É uma maneira de, por exemplo, nos Estados Unidos e na China, o trabalho informal, o subemprego, o emprego de meio período, o emprego mal remunerado na China, no caso, ele é a norma, no caso. Né? Então, quer dizer, qual é a solução que se dá do ponto de vista do próprio capital? É abandonar os não rentáveis. Né? O racional, se nós pensarmos bem, seria prover a necessidade vital das pessoas, independente se ela é rentável ou não. Ora, tem condições técnicas para isso? Nós temos. Né? Então, independente se a pessoa é rentável ou não, se ela consegue render algum valor ou não, o lógico seria prover as necessidades vitais das pessoas. Né? Bom, ou seja, isso seria eleger a vida como prioridade. Mas a lógica do capital é diferente. A lógica do capital é o seguinte: você não é rentável, você não entra no sistema. Você cai no quê? No desemprego, no subemprego, no trabalho precário. Por quê? Porque a vida é secundária. O que é principal é o quê? É a valorização do capital, seguindo a lógica marxista. Tudo isso está dentro dessa lógica do sujeito automático. Né? O sujeito automático diz: olha, a vida em si das pessoas é secundária. O que é importante? É importante que as pessoas sirvam para que haja aumento de valor, né? Para que haja aumento do capital, mais-valia, lucro. E o Robert Kurz vai dizer o seguinte: olha, se você acha que isso é ruim, né, que esse conflito, que existe um problema entre é um conflito social novo entre os rentáveis, que são os ganhadores provisórios, porque eles são provisórios, gente. Da mesma forma que você é rentável hoje, com o avanço das máquinas, daqui a uns dias você pode ser não rentáveis. É muito parecido com aquele conceito do Ulrich Beck de todo mundo é perdedor, você é provisoriamente um ganhador rentável. E não rentáveis, os não rentáveis são os perdedores. Né? Mas até entre os não rentáveis tem uma certa hierarquia. Por exemplo, ocupados e desempregados. Tem os não rentáveis que fazem bico e os que não fazem. Né? Ou que estão em emprego precário e os que não têm emprego nenhum. Os homens e as mulheres. Os homens acabam numa hierarquia superior, né? Por conta do machismo inerente à sociedade. Os jovens e os velhos menos capacidade de gerar valor. Os herdeiros e os filhos de pobres. Ou seja, mesmo os não rentáveis, você tem hierarquias entre eles, nacionais e estrangeiros. E no fim da fila, você tem os não rentáveis realmente que estão na amargura completa. Aí o Robert Kurz fala: os doentes mentais, incapacitados físicos e psíquicos, dependentes de assistência, doentes terminais que estão no fim da vida. E realmente, se a gente for dar uma olhada na nossa sociedade, a gente vai em asilo de velhos, em sanatórios, lugares onde ficam doentes mentais, nós vemos essas pessoas que realmente não são rentáveis de forma nenhuma, estão no fim da fila da rentabilidade e nem podem se tornar rentáveis. Essas pessoas estão numa situação muito precária e vão ficando cada vez mais. Então, o resumo que existe, né, qual é o mote, né, para que as pessoas começam a existir numa sociedade como essa, sociedade onde cada vez mais pessoas vão ficando não rentáveis? A luta é pela sobrevivência. Uma sobrevivência no curto prazo, é ver quem é que se safa, pelo menos provisoriamente. Isso, gente, é um darwinismo, uma competição social terrível, né? O tecido social ele vai ficando esfrangalhado.
E as sociedades elas vão ficando explosivas. Você pega as sociedades na Europa, elas estão explosivas. A França está uma balbúrdia. Aquelas sociedades do leste europeu que nunca alcançaram aqueles países do leste europeu que ficaram capitalistas e nunca conseguiram alcançar os países ocidentais, a extrema-direita e o nazismo se infiltrando ali. Quer dizer, no Brasil, uma violência terrível, né? Uma violência, uma criminalidade muito grande. Quer dizer, as consequências disso, olha, aumento de criminalidade, aumento da violência policial, coisa que nós estamos acostumados aqui no Brasil, racismo, principalmente na sociedade europeia, mas também aqui, sexismo, xenofobia, fundamentalismo. O Brasil nunca teve fundamentalismo, agora nós estamos tendo fundamentalismo cristão, né, com alguns evangélicos, não todos, mas alguns. Então isso tudo funciona como uma espécie de válvula de escape para quê? Para esse mundo extremamente ameaçador para a vida humana que o nosso sistema está se tornando. O narcisismo, e aqui a gente volta ao Christopher Lasch, ele serve como uma espécie de defesa individual num mundo tão ameaçador. Um mundo que é muito, muito terrível, o narcisismo ele serve como estratégia de sobrevivência. Bom, pessoal, aqui chegamos ao final. Eu espero que vocês tenham entendido, né, essa ideia dos não rentáveis e um pouco da lógica marxista, como é que os marxistas veem a crise mundial. O próximo texto também vai ser do Robert Kurz e vai ser um pouco mais sobre economia, também é um texto um pouco denso. A próxima aula vai ser sobre o outro texto e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.